a minha saudação respeitosa a todos vocês, encarnados, e também aos amigos espirituais, aos não encarnados, que certamente estão aqui presentes. Quem sabe até familiares que já partiram, dos senhores e das senhoras. E também a nossa reverência de alma para Jesus Cristo, porque Ele deixou dito para nós que aonde estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria no meio de nós. Eu tenho a convicção e a certeza que também Ele, modelo e guia de nossas vidas, governador espiritual da terra, Ele está no meio de nós. O tema que eu trago hoje aos senhores e às senhoras é um tema vastíssimo, é um tema extraordinário, que talvez, ou certamente, não estaria nas minhas forças intelectuais. Mas vou tentar trazer alguns fatos da história e falar sobre o tema, o sentido da vida. O sentido da vida. A Organização Mundial da Saúde, ela estima em aproximadamente 500 milhões de depressivos no mundo. Desses, 5% crônicos. O porquê desta doença? Os fatores são muitos, mas há 280 anos atrás, o grande cientista e filósofo Thomas Hert, ele dizia: o homem perdeu o endereço de Deus. E digo mais, o homem perdeu o endereço de si mesmo. Quais são os objetivos primeiros da imensa maioria das pessoas deste planeta? Quais são os grandes objetivos? O dinheiro, o poder, o prazer, enfim, tudo que é transitório e que não é permanente em nossas vidas. E em nome disso, as criaturas matam, ferem, machucam, fazem maldades de toda ordem e jamais se saciam. É como beber a água salgada do mar. Sempre terá sede. O homem que buscar nas maratonas sexuais o prazer, ele nunca se saciará, o homem ou a mulher. No dinheiro, no poder, nas glórias, o homem nunca aquietará o seu coração e sempre irá em busca de mais e nunca encontrará a paz. Eu me recordo de um dos maiores cientistas, médico psiquiatra, Dr. Viktor Frankl. Eu vou dividir com vocês a história notável, a extraordinária história deste homem que escreveu um livro
que eu recomendo a todos vocês. Dr. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. A história desse homem de bem, desse homem de uma cultura extraordinária, desse homem que realmente comoveu o mundo com a sua obra, ela tem início no campo de concentração de Auschwitz, em 1944. Lá, ele, a esposa, os filhos, os irmãos, de milhares, de milhões de judeus foram lançados na empreitada macabra da Segunda Guerra Mundial para trucidar o genocídio, o Holocausto. E Viktor Frankl era um psiquiatra, um médico recém-formado, e ele assistiu e sofreu na carne os momentos mais dolorosos. A mãe, a esposa, jovem, todos trucidados na câmara de gás, nos trabalhos forçados, todos eles massacrados, trabalhavam em temperaturas de 20 graus abaixo de zero no campo de concentração, e os mais fracos iam morrendo e iam sendo lançados na câmara de gás. E Viktor Frankl deu um sentido à sua vida. É este sentido que nós também podemos, na proporção das nossas vidas aqui, dar também esse sentido, este objetivo, porque senão uma vida sem sentido e sem objetivo é uma vida morta. O que fez Viktor Frankl? Viktor Frankl, já doente, já abatido, sem forças, ele, no campo de concentração, recebe uma notícia dos alemães de que um trem levaria no dia seguinte, pessoas sorteadas e escolhidas para um campo de concentração em que não havia trabalhos forçados e nem câmara de gás. E Viktor Frankl vê ali a possibilidade, e as tropas aliadas, já ao final de 1944, já estavam avançando, estavam dominando e iriam ganhar a guerra, e os alemães estavam já quase que em fuga. E Viktor Frankl vê naquele trem a possibilidade de salvar a sua vida, e ao retornar para o mundo, poder escrever, poder dizer o sofrimento das criaturas, o quanto elas sofreram. Este era o sentido, este era o objetivo maior da vida dele. Ele deu um sentido para aquele sofrimento atroz, selvagem e cruel, poder um dia sair dali e poder escrever sobre todo aquele sofrimento. E olha o que acontece. O trem chega no dia seguinte e ele foi um dos sorteados para essa aventura de sair com o trem e ir para um campo de concentração, um outro campo menos severo, menos rígido, de menos disciplina. E quando ele está para subir no trem, um senhor idoso lhe segura pela mão e diz: me dá o teu lugar. E ele, surpreso, redarguiu ao senhor idoso: mas tu estás me pedindo a minha vida.
porque ele achava, ele estava confiando que iria para um campo de concentração de menos rigidez. E este senhor idoso, e aí, talvez a experiência, talvez a inspiração espiritual desse cidadão idoso, velhinho, ele diz a Viktor Frankl: tu és jovem, tu não tem 40 anos, eu perdi toda a minha família como você, mas você ainda pode viver. Eu quero voltar à Polônia, Varsóvia, rever os meus antepassados, abraçar aqueles que sobraram e poder morrer em paz. E Viktor Frankl, naquele momento em que ele poderia subir no trem, porque ele tinha sido sorteado para ir, naquele momento ele se lembrou das palavras de Jesus, quando Jesus disse em certa ocasião: aquele que der a vida a outrem, ele a terá salvo. Aquele que ha tomado a vida a outro, a terá perdido. E vendo o olhar amargurado, dolorido daquele homem alquebrado, Viktor Frankl, de bom coração, dá o lugar para ele no trem. E ele fica no campo de Auschwitz, que tinha fornos crematórios. E olha o que acontece. Ao final da tarde, chega a notícia: o trem não foi para um campo de concentração menos rígido, o trem foi para um campo de concentração direto para os fornos crematórios. E todos que foram no trem morreram, inclusive o senhor que ele havia dado lugar. E ele sobreviveu. Dias depois, as tropas aliadas entram no campo de Auschwitz e termina aquela dor infinita, aquele massacre brutal daquelas criaturas. E Viktor Frankl e os poucos que sobreviveram, eles recuperam a liberdade. E ele pôde voltar ao mundo. Ele vai para os Estados Unidos e ele cria a doutrina da logoterapia, que é o sentido da vida. É este sentido que ele deu à vida dele, no sofrimento mais nefando, no sofrimento mais doloroso. Ele deu um sentido à vida. Ele não se entregou, ele não se demitiu de continuar a viver esta vida que Deus nos deu. Assim, meus amigos, minhas amigas, os embates da vida, os sofrimentos da vida que nós possamos ter, jamais deve apagar em nós um sentido para nossas vidas. E este sentido se encontra nas coisas simples da vida, não só nas coisas grandiosas, de uma dona de casa, de um trabalhador, de um funcionário, em qualquer atividade humana. Nós podemos dar um sentido à nossa vida, o sentido do bem, o sentido da solidariedade, o sentido da generosidade. É este sentido que nós temos que dar, que transcende as coisas materiais. Nós vamos continuar a trabalhar, nós vamos continuar a procurar conforto para as nossas famílias, condições de segurança. Isto não invalida a busca do sentido maior,
que é o caminho por onde passa a espiritualidade. 4 situações são irreversíveis em nossas vidas: o nascimento, o envelhecimento, o adoecimento e a morte do corpo físico, porque o corpo espiritual, o espírito é imortal. Trocamos a vestimenta, mas o nosso espírito, ele permanece eterno. E esta busca, este desejo de trabalhar, de servir, ele tem o sentimento mais belo trazido por Jesus para nós há mais de 2 séculos. Só se obtém com aquilo que nós muitas vezes fechamos ouvidos para o sentimento mais bonito em nossas vidas, que é amar. Amar, que é o amor. O amor que é a beleza inapagável da nossa caminhada. Triste uma vida sem amor. Triste não amar. Entre amar e ser amado, é preferível os dois, mas se tivermos que escolher, é amar. Nesse momento, a criatura humana transcende. E Viktor Frankl deixou para a história universal, ele deixou esse ensinamento grandioso de que nós temos que buscar um sentido da vida. E eu me transporto dessa história comovente e bela, eu me transporto lá da Europa, da Segunda Guerra Mundial. O Dr. Viktor Frankl vai aos Estados Unidos e lá ele é professor de grandes universidades. Eu me transporto e saio dessa história universal e eu vou para o interior de São Paulo, aqui no nosso país. Uma pequena e simples história de uma velhinha de 84 anos de idade, que na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, ela foi para uma consulta para exames que tinham sido agendados na Previdência. E esta senhora, ao chegar aos seus 83 anos, tendo viajado 1h30 de ônibus sozinha, ela se esquecera da carteira de saúde que lá exigiam na cidade. E a funcionária disse: a senhora terá que vir um outro dia e trazer a sua carteira de saúde, onde estão os registros do agendamento. E ela suspira fundo e verte algumas lágrimas e vai se afastando, quando uma outra funcionária diz: espera, senhora, a senhora trouxe a sua identidade? E ela abre a bolsinha e: sim, eu trouxe. Entrega a identidade. Um momento, a senhora espere, que eu vou ver no computador, nos seus registros, se nós conseguimos olhar o agendamento. E aí a moça volta e diz assim: encontramos os registros. Encontramos os registros. A senhora vai fazer os seus exames. E desanuviou o coração daquela senhora. Decorridos um mês, ela retorna à repartição e ela traz um vasinho de flores.
e ela busca funcionária, procura a funcionária e diz assim: eu não vim consultar nem fazer os exames, eu vim lhe agradecer o que a senhora fez por mim. Meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, assim a nossa vida, isto é servir, isto é ter carinho pelo próximo, isto é se preocupar, é ajudar. Nunca vos esqueçais da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Tudo que de bom fizerdes, vos retornará. E tudo que de mal fizerdes, também. Não se sabe quando, como e onde, mas retornará. Meus amigos, eu gostaria de refletir que a busca do sentido da vida é algo muito peculiar, muito pessoal, muito individual. Cada um de nós tem habilidades, cada um de nós tem talentos, tem condições, todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Uns têm habilidade para determinadas coisas, outros para outras coisas. Uns têm uma evolução num sentido, outros têm uma evolução num outro sentido. O intelectual, o homem famoso, ele tem um conhecimento. O homem mais simples da periferia, ele tem outro tipo de conhecimento, ele tem outro tipo de sensibilidade, mas todos somos iguais. E todos, nesse mundo de provas e expiações, porque estamos aqui na terra, necessitamos evoluir. Evoluir muito. Eu gostaria de me lembro, aliás, do poeta Vicente de Carvalho, que tem um verso muito bonito, que talvez muitos de vocês, ou todos, ou alguns conheçam. Este verso é de uma beleza, e ele responde por que muitas vezes nós não conseguimos ser felizes. E diz o poeta: felicidade, árvore frondosa de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela sempre está onde nós a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. A gente coloca a felicidade em algum lugar e nunca aonde nós estamos. Nós temos que trazer a felicidade junto de nós, a alegria, o serviço correto, a sensibilidade, a fraternidade das atitudes, a benevolência, o perdão, a solidariedade, repito, a fraternidade. O espírito Joana de Ângeles, mentora do grande doutrinador e orador espírita Divaldo Pereira Franco, criador e fundador da Mansão do Caminho, na periferia mais humilde e distante da capital de Salvador da Bahia, que eu tive a felicidade de visitar 2 vezes, e há 15 anos
aprender com esse espírito de luz que eu considero encarnado, Divaldo Pereira Franco, o bem que ele faz naquela casa daria para nós conversarmos por muitas horas. Fica para uma outra ocasião, se for possível. Mas a mentora Joana de Ângeles, ela disse certa ocasião para Divaldo Franco: meu filho, passa pela vida deixando pegadas luminosas, para que os outros que passarem por elas e as olharem, eles possam dizer: por aqui passou um anjo e nos deixou setas no caminho, apontando um porto de segurança e um porto de esperança. É o que eu desejo a cada um de vocês. Ao me despedir nesta bela noite de primavera, nessa cidade que eu tanto respeito e que eu tanto admiro, e que há 50 anos atrás eu fiz uma das primeiras audiências da minha modesta profissão de advogado, nesta cidade de Canoas. Eu deixo para os senhores e para as senhoras estas palavras do Espírito Joana de Ângeles para Divaldo Franco, suplicando aos senhores: deixem pegadas, se não luminosas, deixe aquelas pegadas que cada um de vocês puderem deixar, que são as marcas da bondade, as marcas do amor, por onde transitarem, por onde passarem, por onde viverem. E eu tenho certeza que os senhores estarão traçando, e as senhoras estarão traçando, um caminho de luz para a eternidade dos vossos espíritos. Porque nós, hoje, nos encontramos aqui, na Associação Beneficente Bezerra de Menezes, no ano de 2021, no mês de outubro, no dia 10. Hoje nós nos encontramos aqui. Mas eu vos asseguro, haveremos de nos encontrarmos ao longo desta vida e de outras vidas. Eu tenho certeza que saio daqui e não me despeço de vocês, nem vocês se despeçam de mim. Nós ficaremos muito próximos para a eternidade. Muito obrigado.